pessoal, eu sou Romene Carelli. A gente está junto aqui de novo para falar, sabe do quê? Do nosso queridinho, meu queridinho do coração, do caruru. O caruru, ele tem uma história interessante, não só a história do caruru em si, mas algumas complexidades, né? A gente, quando fala do caruru, a gente imediatamente, quer dizer, a gente não, algumas pessoas imediatamente lembram do quiabo, do caruru de quiabos, porque é o caruru conhecido, é o caruru das festas, né, que a gente vai falar um pouquinho das festas, né, o caruru de Ibejada, o caruru de Ibeji, o caruru dos magaços, tem vários nomes. Então, assim, tem essas festas, né, que são muito marcantes e populares no calendário religioso, no candomblé e até na Bahia, porque na Bahia tudo é motivo de festa, né? Graças a Deus. Mas o caruru, quando a gente fala do caruru, se a gente começar a falar do caruru e estiver falando do caruru para o pessoal do norte, né, do Amazonas, eles imaginam o caruru como um refogado de folhas. Para eles, o caruru que existe, né, na região do Amazonas, no norte, é um caruru que se chamava, era comum antigamente falar, esparregado de folhas, né? Então é um refogado de folhas que inclusive tem uma dessas folhas que é chamada caruru azedo, que compõe esse prato. Mas era só para fazer uma diferenciação e dizer que existe, porque o pessoal do norte pode assistir a gente e falar assim, não, nosso caruru não é assim, o caruru no norte não é. O caruru no norte continua sendo o caruru, esse refogado de folhas, tá? Mas o nosso caruru, que foi o caruru que se popularizou, né? Que a gente conhece, é o caruru de quiabos. Não só de quiabos, mas é o caruru de quiabos. Vou falar um pouquinho sobre o quiabo e já eu vou aproveitar para ensinar como é que se corta o caruru, o quiabo para o caruru, porque não é só picar ele assim, pica com a rodelinha, não. Tem um jeito e tem um jeito fácil de cortar o quiabo bem miudinho para o caruru, para você poder dar sequência e fazer o caruru sem ficar muito... Bom, melecado vai ficar, né? Dá uma grudadinha nas coisas, vai ficar. Porque, afinal de contas, quiabo tem baba. E caruru sem baba não é caruru. Respeito as pessoas que, eu adoro quiabo, mas eu não gosto da baba do quiabo. Quiabo tem baba. Há maneiras da gente tirar a baba do quiabo? Mas eu não vou ensinar vocês a fazerem isso, que eu vou ensinar a fazer o caruru. O quiabo, na verdade, né? Que a gente está falando do caruru de quiabos, como a Bahia conhece, como a gente conhece nas festas e tudo, ele é da família do algodão, é primo da vinagreira. Quer dizer, eu não sei se é primo não, eu que falo que é primo, porque eu sei que é parente da vinagreira. A gente tem alguns cactos, algumas leguminosas e folhas que tem essa coisa de... Tem gente que costuma dizer que o quiabo, a baba do quiabo é uma defesa do quiabo. Se a gente reparar, o quiabo ele tem uma pelagem, né? Ele tem uma pelagem dentro. E quando você corta o quiabo, ele solta baba. Então, existe essa história de que é uma defesa do quiabo. Na verdade, o quiabo, ele é um emaranhado de proteínas de um lado e carboidratos de outro. Então, essas proteínas e carboidratos, dentro dessa forma do quiabo, faz com que as sementes consigam reter água. Então, as sementes retendo água dentro do quiabo, quando você começa a manipular o quiabo, a cortar, que quanto mais você mexe no quiabo, mais ele solta baba, né? Cortando e tal. Então, é por isso que o quiabo tem essa coisa que chamam de mucilagem, baba. É baba, né? Então, a gente vai falar dessa coisa do nosso caruru feito de quiabos. Vou falar um pouquinho das festas.
Mas agora eu vou ensinar a cortar o quiabo de uma maneira mais tranquila, mais fácil, que eu acho fácil, para poder fazer o nosso caruru, tá? É bem fácil, porque às vezes a gente olha em algumas receitas, alguns apontamentos, né? E aí dizem assim: retire a cabeça dos quiabos, corte o quiabo em forma de cruz e depois você vai cortando. O que eu faço? Porque quando você, logo de cara, você tira a cabeça do quiabo, e você vai ficar tudo solto. Você não tem nem firmeza, não tem aonde segurar. Então, o que eu faço? Eu mantenho a cabeça, ela vai ser dispensada depois. Então, eu corto aqui, ó, ele no comprimento. Feito isso, eu cortei ele em forma de cruz. E aí eu vou cortar em cubinhos, porque o caruru são cubinhos do quiabo. E aí agora eu vou, ó, até chegar lá na cabeça, ó. E eu não tenho nada fugindo, não tem nada sambando aqui fugindo. Ó. Pronto. Mais fácil, ó, vamos de novo. Mantenho a cabeça, corto no sentido comprimento, viro, corto outra vez e agora eu vou, ó. Pronto. Muito mais fácil. Eu pelo menos acho, porque quando a gente solta, você fica com tudo e aí fica com a mão, ó. Porque aí você tem um monte de quiabo solto, um monte de semente. Lembra que a semente retém a água, que eu acabei de falar? E que ela que retém a água por causa dessa coisa da proteína, do carboidrato. Esse emaranhado todo faz com que a semente retenha água. Então eu sempre acho que a gente precisa saber facilitar as coisas. Aqui eu tô juntando com outro quiabo que eu claro, não vou ficar cortando aqui a beira danada aqui, né? Senão a gente não sai daqui nunca. E a gente nunca não termina o caruru. O caruru, quando a gente fala de caruru, a gente logo lembra do caruru de Cosme e Damião, do caruru de Beijada, lembra das festas, né, do candomblé e principalmente as festas da Bahia. Bom, na verdade, a gente gosta de festa, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu não estou aqui para ficar entrando em muitos méritos religiosos, mas é importante que se diga e que se fale das coisas. Em alguns lugares se comemora, é uma festa comemorada no dia de São Cosme e Damião, porque virou uma festa comum, né? E o caruru das crianças. Na verdade, o caruru é uma festa dos herês. Caruru de Beijada, que são os gêmeos míticos. Só que com essas coisas, o sincretismo religioso acabou muitas das vezes juntando essa história a Cosme e Damião, também os gêmeos. Mas a gente aceita porque a gente quer mais é comer caruru e a gente quer mais é festa, não importa. Tem caruru, a gente vai. Se é Cosme, Damião, o que é. E temos também o caruru de Santa Bárbara, que a gente vai falar sobre isso, sobre o caruru de Santa Bárbara. Mas eu acho que enquanto a gente vai contando a história, então vamos começar a fazer o caruru e contar as histórias, porque ele é um pouquinho, não é muito não, mas ele é um pouquinho demorado. Aqui na panela, um pouco de dendê, tá? Sempre um pouquinho, nunca coloca dendê demais.
Aí eu venho com cebola picada, tá? Já tá aquecendo aqui um pouco. Eu vou vir com cebola picada, picadinha. Vou dar uma refogada nessa cebola para dar uma murchada. E logo em seguida, eu venho com os quiabos picadinhos, que eu ensinei vocês a cortarem de um jeito mais fácil. E aí a gente vai começar a falar do caruru, das festas, né, religiosas, onde o caruru está envolvido. Tanto que as festas no candomblé, por exemplo, a festa tem o nome de caruru. Caruru dos Herês. Só que essa história de caruru dos Herês envolve todo um outro misticismo. A festa em si é chamada de caruru dos Herês. Nessa festa, nós temos um xirê, na verdade. Tem um xirê completo, onde em alguns terreiros eles fazem o caruru, que é a comida votiva, e todos os orixás participam. Todos os orixás participam dessa festa, onde a comida sai pronta já, sai do quarto de santo para entrar no salão com todos os orixás e os herês. E aí, o sincretismo religioso juntou a Cosme e Damião por causa dos gêmeos. Mas não vamos entrar nesse mérito, que o que a gente quer é comer caruru. Então, assim, tem caruru, a gente quer ir na festa. E temos também o caruru de Santa Bárbara. Ó, eu vou vir agora com quiabo, tá? Que vai entrar aqui, junto com essa cebolinha, essa cebola picada, que eu já tô passando um dendê, ela já deu uma murchada, tá? Entrei aqui com o quiabo. Vou botar mais um pouquinho de dendê, tá? E agora, nós vamos mexer o quiabo. Que agora a gente tem que começar a mexer. Inclusive, para ir dando aquela boa refogada no quiabo. E aqui ele vai começar já um pouco meio que soltar a baba. Então, na Bahia também, né, quando eu falei do caruru de Santa Bárbara, no mercado da Baixa do Sapateiro, no dia de Santa Bárbara, existe uma festa, que é o caruru de Santa Bárbara. E eu vou explicar o porquê também, eu vou traçar um elo de uma história. O que acontece é que nessa festa, no caruru de Santa Bárbara, ou segundo o sincretismo religioso, que também, né, em Ançã, mas eu não vou discutir sincretismo religioso, mas existe, no nosso país existe, e a gente, como eu falei, a gente quer mais é festa. Quanto mais se comemora, mais a gente fica feliz. Aí assim, mas por que quiabo? Tanto para Santa Bárbara quanto para os herês. Vamos lá, vamos contar a história. Já está começando a agarrar, tá vendo? Ó? Ele começa a agarrar, os quiabinhos começam a agarrar na colher, porque ele já está soltando essa baba. E a gente tem que mexer. A gente vai dar uma murchadinha nele. Vamos mexendo de vez em quando, para não deixar agarrar no fundo da panela. Existe uma história que assim, nós temos existem duas versões de uma mesma história, não são versões. Algumas histórias colocam Xangô e Oxum como os pais místicos dos herês, dos gêmeos. Outras colocam como Xangô e Inhansã. Bom, Inhansã, na verdade, é a outra mulher de Xangô. E por que o quiabo no caruru de Santa Bárbara? Por quê? Por que o caruru para ela? Porque, segundo
a história, né, os mitos, Inhansã come a mesma comida, a comida preferida do marido, que é quiabo. A comida de Xangô é quiabo, a comida preferida de Xangô é quiabo, né? Então, tem esse simbolismo dos pais místicos ou míticos, né? Em alguns lugares a gente vai ler míticos. Então, nós temos quiabo, que é a comida preferida de Xangô. Nós temos depois, vai entrar camarão seco, né? Uma pasta de camarão seco com castanha de caju e amendoim. No camarão, nós temos o simbolismo de Oxum. E no dendê, a gente tem Inhansã. E também a questão dela comer a comida preferida do marido. Algumas vertentes dizem, e uma pessoa tem uma mãe de santo, ela já não está mais entre nós. A Olga de Alaqueto dizia que Inhansã só fez parir e largar no mundo. E quem criou mesmo foi Oxum, né? Então são essas histórias, são essas lendas, assim, não é que lenda não, eu acredito nessas coisas. Mas são essas histórias, esses mitos dos orixás. E por isso o caruru dos erês, porque se junta o simbolismo das comidas preferidas, tanto do pai quanto da mãe, seja ela Oxum ou seja ela Inhansã, dependendo da nação e dependendo do que as pessoas, de qual mãe eles acham que é a mãe verdadeira. Não importa, o que importa é que eles tinham sorte até, né, de ter duas. E é por isso que é assim. Olha, aqui a gente começa, ó, não sei se dá para ver, mas a gente já começa a ver essa baba do quiabo se formando. E o quiabo começa a chiar. Porque, ó, cozinha também tem uma coisa, a gente reconhece ponto de algumas coisas pelo som, pelo cheiro, visualmente. Então a gente começa a ouvir o quiabo fazer. Ele chia, ele quase que assovia. E aí a gente entende que a gente tem que começar a mexer, senão ele agarra no fundo da panela. E que aí ele está começando a soltar a baba e começando a cozer, a murchar. Então, na festa do mercado da Baixa do Sapateiro, os comerciantes, é tradição, no dia de Santa Bárbara, 4 de dezembro, é tradição eles servirem, os donos das lojas ali no mercado, eles servem um pouquinho de caruru para os clientes que vão ao mercado e que vão fazer compras naquele dia. Então, tem essa tradição, né? E é aquilo que eu digo sempre, não existe festa sem comida, né, gente? Festa tem que ter comida. Ó, aí, ó, já tá soltando a baba. Nem todo mundo coloca, mas eu coloco e muita gente coloca um pouquinho de gengibre ralado. A gente está ouvindo o chiado, eles estão ali, ó, os quiados estão chorando ali, tá? Estão ali soltando a baba e chorando. Gengibre, um pouquinho de gengibre. E vamos mexer mais um pouco. O gengibre, ele dá ele sobe, né? Ele dá um certo frescor no caruru. Algumas nações e alguns lugares, além do quiabo, usam o caruru azedo. Usam esse modo de preparo e mais as folhas e mais o caruru azedo. Isso depende muito do lugar, depende muito da nação. O importante é que quando feito para uma festa religiosa, no candomblé, por exemplo, é que ele seja seguido todos os rigores. Em festa de santo, não se muda a receita.
Se aquela festa, naquele lugar, naquela casa de santo, faz de um jeito, é daquele jeito que tem que ser feito. É cumprido todos os preceitos e todos os rigores, né? Mas o caruru se popularizou muito. O caruru é dos recheios, inclusive, do acarajé, né? É comida que você, quem gosta, come sozinho, come acompanhado de um vatapá, que fica muito bom. Quando é religioso, como eu disse que o caruru a festa tomou nome, levou o nome de um prato. Então o caruru ele é servido com vatapá, com farofa de dendê, servido com banana frita, bola de inhame. Então eles juntam um simbolismo de vários orixás, porque são eles, todos participam da festa, né, de um xirê, e junta um pouquinho da comida de cada um deles num prato. E aí o prato, o caruru, o pratinho do caruru, é montado assim, com banana frita, com bola de inhame, com acaçá, com vatapá, com farofa, com pipoca, porque você busca juntar um pouquinho de cada um deles, de cada um que vai participar dessa festa dos herês. Agora, ele ainda está chiando, mas a gente percebe, a gente olha na panela, a gente vê que o quiabo ele já deu uma murchada boa. E ele tá, né, soltando aquela babinha, mas ele já deu uma boa murchada. Aí agora a gente junta uma pasta, que é uma pasta, isso aqui é uma pasta feita com amendoim, castanha de caju e camarão seco batido com água. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, o caruru não leva leite de coco. Tem gente que fala, mas tem que botar um pouco de leite de coco. Não, no caruru não. No caruru não. Então essa pasta, a gente bate essa pasta no liquidificador, faz uma pasta com água, né? Para você poder conseguir dar o ponto e estourar o liquidificador também, né? E aí a gente junta essa pasta. A esses quiabos que estão ali, cantantes. A gente junta. É uma pasta mesmo. A gente bota isso no liquidificador ou num processador de alimentos e vai botando água para conseguir bater. Aí a gente aqui, ó, dá uma misturada para poder isso agregar, juntar bem. Ó, aí vai formar uma bola, né? Uma pasta aqui dentro, que as coisas vão todas se juntando. O quiabo, a cebola, isso tudo vai se juntando a essa pasta. Ué, mas fica por aí só isso? Não. Você primeiro mistura bem. Aí agora, que é um processo que a gente vai ter que deixar ele cozinhar e esperar um pouquinho. Mas o que você faz nesse momento agora? Que você juntou a pasta, deu essa mexida, fez com que essa pasta se agregasse aos quiabos, né? E você põe um pouco d'água. Água, tá? Nada demais. Não é assim água para cobrir. Você põe uma água na mesma altura que está essa pasta que você está fazendo. Aí você põe essa água, mistura. Porque aí você tem que fazer com que essa pasta fique mais lisa, fique mais mole, mais macia um pouco. Mistura. E a gente olha e a gente vê aqui, ó, a gente vê que já tá, ó, a baba
E o quiabo já babentinho. Se você perceber que está mexendo a panela e que está parecendo que está pesado, tá pesado, sabe assim, mais um pouquinho d'água. Essas coisas é sempre aos poucos. Tá? A receita do caruru depois vai estar lá no site, vai estar no Instagram. Mas eu gosto de mostrar e conversar assim, porque eu sempre acho que às vezes as pessoas pensam que a coisa é um pouco complicada, é difícil, e quando você vai fazendo assim, conversando, você consegue, pelo menos eu acredito, você consegue mostrar que a coisa pode ser mais simples do que parece, tá? Aí agora, precisa de mais um pouquinho, porque eu tô vendo que ele ainda tá um pouquinho pesado. Mais água. E a gente tem que reparar, porque o caruru, ele chora na panela, ele assovia, você escuta. Como é que você vai entender mais ou menos que o quiabo está pronto, que o caruru está pronto? Chega uma hora que ele para de chorar, para de assoviar, vamos dizer assim. E aí você já viu que ele está babadinho, tá bonitinho, tá? Daqui a pouco a gente vai acertar um pouquinho de sal, mas nesse momento aqui, a gente deixa e vai mexendo de vez em quando, não precisa ficar o tempo todo na panela mexendo. A gente mistura para agregar os líquidos a essa pasta, para que tudo fique bem, se agregue bem, fique bem homogêneo. E agora a gente vai deixar ele cozinhar, bota no fogo baixo. Esse fogo meu aqui, ele é ótimo. Que ele é para baixar uma dificuldade. Abaixa o fogo. Deixa aqui mais ou menos uns 15 minutos, 20 minutos. Isso é óbvio que depende da quantidade de caruru que você tem, tá? E aí a gente de vez em quando vem, dá uma mexida, depois acerta o sal e finaliza o caruru. E aí a gente tá nesse processo de vai, de mexe de vez em quando, para deixar, né, secar aquele líquido e a coisa se agregar, né? Porque o caruru, ó, ele é uma pasta, ele vira uma pasta, ó. E uma das coisas que a gente vê que ele tá chegando no ponto, ou já chegou no ponto, é que você começa a ver o fundo da panela. Igual brigadeiro? Igual brigadeiro. Você tá mexendo na panela, porque brigadeiro também tem mistério, né? Você tá mexendo a panela e você começa, puxa, e você vê o fundo da panela. Então você entende que os líquidos aqui, no caso do caruru, eles se agregaram, né? A baba, aquela água que a gente precisa da água para poder dissolver um pouco essa pasta e essa pasta se misturar, a pasta de amendoim e castanhas com camarão seco, se misturar e se juntar aqueles quiabos e aquela cebola que a gente refogou. Então a gente percebe aqui que ele já está brilhoso, agregado. Ó, ó. Ó, tá vendo? A gente costuma dizer que o caruru, essas coisas são assim também, porque, por exemplo, no acarajé, tem que dar cola, né? Tem que dar cola. Então, tem o vatapá ali, aí vem o caruru, essas coisas, dá cola, senão sai tudo caindo, né? E aí, a gente agora acerta o sal. A gente tem que ter muito cuidado. Sal é uma coisa que eu costumo falar o seguinte, porque às vezes a pessoa fala assim, bota o sal agora, põe o sal. Não sei, sal, a gente acerta sal no final. Sal e pimenta são coisas que a gente acerta no final.
Até porque, por exemplo, a pimenta, o ardor da pimenta, quanto mais calor, mais a pimenta vai esquentando e mais vai liberando aquela ardência, aquele calor. Então, são coisas que a gente deixa para o final. Se tem que pôr pimenta, a gente acerta a pimenta no final. Ou, normalmente, se você quer comer com pimenta, você põe a pimenta no prato pronto. Porque se você coloca, alguns pratos você tem que colocar no início porque você quer mesmo aquilo. Você quer aquele calor, você quer que a coisa fique quente. Outros não, que quanto mais calor você tem, mais vai liberando. Aí chega uma hora que você fala, nossa senhora, eu não aguento isso aqui não, mas por quê? Começou desde o início. E sal, a gente sempre deixa para acertar no final, tá? Vou falar uma curiosidade, já que tem amendoim aqui, que eu gosto de falar. Amendoim, muitas pessoas colocam o amendoim na conta dos frutos oleaginosos, né? Como as amêndoas, nozes, essas coisas. Aí entra nos frutos oleaginosos. Não, amendoim é da família das fabáceas. O amendoim, ele vem em favas, né? As favinhas do amendoim, penduradinhos, né? É bonito até. Amendoim é um legume, ele tem uma concentração de gordura, ele é rico em ômega, mas é um legume, não tem nada a ver. Ai, os frutos oleaginosos, não, amendoim é legume. Essas comidas, com essas heranças africanas, inclusive, tem muita coisa de amendoim, né, no meio. E aí, se a gente for olhar um estudo, a gente vai achar num estudo que a China é um dos maiores produtores de amendoim do mundo. Só que você vem com a China em primeiro lugar, depois você tem Índia, aí você tem Sudão, aí você vai tendo alguns países e você vê vários países da África como grandes produtores de amendoim. Níger, um monte de países da África. Se você for pegar esses países da África e somar eles no ranking de produtores de amendoim, eles são os maiores produtores do mundo, porque eles vão bater a China, tá? E se consome demais, muito amendoim nos pratos de origem africana e afro-brasileira. Acertei o sal, mas como que tá bom? Eu sei que tá, prova, tem que provar, não adianta, comida tem que provar. Cheiroso. Precisa de mais um pouco de sal. Porque senão o amendoim acaba sobressaindo. E a coisa do gengibre é também para fazer, porque o amendoim é forte. Você tem amendoim, você tem castanha de caju, e aí você tem o gengibre para dar aquele frescor e ver se as coisas não podem sobressair. Ai, porque tá com muito gosto de amendoim. Ai, porque tá... Não pode. Você tem que conseguir sentir o gosto das coisas, tá? Agora eu acredito que foi. Foi. E ó, lembra que quando a gente começou ele estava assoviando? Quando ele começa a soltar do fundo da panela e tudo já se agregou, ele começa a assoviar de novo. E aí você vê que o líquido secou e ele começa de novo a assoviar, a chiar e tá lá. E aí é o seguinte, agora acabou. Por quê?
Se você continua, você vai começar a formar casca no fundo da panela. E aí você vai ter casquinha no fundo da panela e não é isso que a gente quer. E aí ele tá, suviando. Mas tá pronto. Tá pronto. Desligar o fogo. Vou montar bonitinho, porque daqui a pouco nós vamos comer. Porque uma das vantagens de cozinhar é que a gente come. Nem sempre come tudo que faz, mas a gente come, né? Então vou montar o caruru. Para inclusive vocês conseguirem ver ele quentinho, ele agregado, juntinho. E eu não vou mostrar pratinho não, porque vamos imaginar que é uma festa. E festa é bom a gente chegar e ver comida, né? Temos o caruru pronto. Então, depois dessa história, depois dessa conversa, depois de mostrar que o caruru não é nada complicado, tá? Então, às vezes tem pessoas que me perguntam assim, são pessoas do candomblé ou pessoas adeptas ou simpatizantes, e são pessoas que às vezes querem fazer uma homenagem. Eu sempre digo que quando você está dentro de um terreiro, cada um sabe como mexe a sua panela. Então, dentro de um terreiro, a gente faz as coisas de acordo com o que é preceituado dentro do terreiro, e você não pode mudar nada. Mas quando a gente aprende a fazer e está fazendo essas coisas para fazer uma festa, para receber os amigos, e eu gostaria de fazer um caruru, eu gostaria de fazer um caruru para os herês. Não fique achando que você não pode. Você pode. Uma coisa é uma coisa dentro de uma casa de santo, outra coisa é a coisa que sai daqui, ó, do coração. Mais vale a sua fé do que qualquer outra coisa. Então, você fala, porque a gente deposita amor. Quando a gente oferece, você está depositando amor. Então, tá aí, mais um para comer, para se divertir e, se quiser, fazer uma oferta, fazer uma homenagem com amor, com carinho, né? Que eles merecem. Vai sair. Clica no sininho, clica lá em inscrever-se, clica no sininho, tá? Para quando sair, tiver novidade, vocês ficarem sabendo de primeira. Ativa o sininho com as notificações. Me segue lá no Instagram, que vai ser... Vou buscar da melhor maneira possível trazer sempre essa conversa descontraída com alguma comida e alguma história, tá bom?